Fala, galera! Professora Rebeca Guimarães, diretamente daqui dos estúdios do Gran Online, vindo hoje para te colocar a par, para te contar tudo de importante que marcou e que aconteceu no mês de outubro de 2016. E olha que mês agitado, quantas notícias, quantos acontecimentos e quantas repercussões tiveram agora em outubro. Ó, que a gente já está se aproximando do finalzinho do ano, quanta coisa aconteceu. E é claro que no finalzinho a gente vai fazer uma super retrospectiva. Principalmente para você que tem atualidades na sua prova, do concurso, ou para você também que quer se colocar a par, que não quer ficar por fora dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Mas nosso tempo é curto, a gente tem aí um tempo cronometrado, então vamos logo para a tela para falar da primeira notícia, porque é claro que uma das principais informações de outubro de 2016 foram as eleições municipais. E que eleições violentas! São Luís tem a segunda madrugada de ataques a locais de votação. A poucas horas das eleições, criminosos voltaram a atacar ônibus e também os locais de votação na capital maranhense. No quinto dia seguido de violência, o Ministério da Defesa pediu reforço do Exército para a segurança dos eleitores, nas eleições de domingo, dia 2. As urnas eletrônicas tiveram que ser escoltadas por policiais e por bombeiros no caminho até as sessões eleitorais. 7 escolas onde teria a votação foram incendiadas. 5 só na madrugada do dia 1º. A Defesa Civil vai avaliar se elas ainda estão em situação, de receber os eleitores. Claro que a maioria não estava, tudo destruído. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, e também o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, eles chegaram a São Luís no início da tarde para acompanhar a situação na cidade depois dessa onda de ataques criminosos. A sequência de ataques começou na terça-feira, dia 27. 25 ônibus foram atacados por criminosos, que também atiraram em 2 agências bancárias, atearam fogo em 3 carros de empresas privadas, atearam fogo também em 2 caminhões de lixo e queimaram ainda um centro de assistência social e uma máquina da prefeitura. A Secretaria de Segurança Pública, ela disse que a ordem para os ataques partiu de grupos criminosos que atuam dentro das penitenciárias do Estado. Eles pedem melhorias nas condições do sistema penitenciário. Foram identificados 63 suspeitos de terem participado dos atentados, 23 já estavam presos. No sábado, dia 1º, eles foram transferidos para o Presídio Federal de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. E, segundo o ministro da Defesa, o crime não vai prevalecer frente à democracia. As eleições vão acontecer e os direitos do cidadão de exercer sua cidadania política, cívica, serão respeitados aqui e em todo o Brasil. Tá bom, a gente vai fingir que acredita nisso aí. Ora, que eleição violenta! Quantos foram mortos? Olha lá em Itubiara, a gente fechou a retrospectiva do mês passado falando do atentado de Itumbiara, em Goiás. Você não lembra o presidente da Portela também concorrendo ao cargo, de vereador lá no Rio também, mataram o cara. E a dica é, sempre que você vir, sempre que rolar uma notícia falando sobre um ônibus que foi incendiado, um centro de assistência social que foi metralhado, isso geralmente tem a ver com ordem que parte de dentro do presídio. Então, geralmente, isso é traficante, criminoso, gente da pesada, cabeça de facção que determina esse tipo de ataque. Mas vamos agora para outra notícia ainda sobre eleição. Coloca aí na tela. Mais de 17% dos eleitores não compareceram às urnas no país. Por que será?
O número de eleitores... Não, eu queria até falar com você mesmo. Eu queria te falar o seguinte, 17%, claro que se comparado com as últimas eleições é um número alto. Agora, deixa eu falar um negócio pra você. Tô achando o brasileiro muito pacífico. Porque mediante tanto escândalo de corrupção, mediante tanta coisa absurda sendo trazido ao conhecimento da sociedade, eu ainda acho que 17% é um número baixo. Eu acho que tinha que ser maior, viu? O número de abstenções, o número de votos nulos e também branco. Então, 17% é um número grande? É um número grande sim, principalmente se comparado às últimas eleições. Agora, diante de tanta pouca vergonha, diante de tanta corrupção, tanta baixeza aí, principalmente do meio político, eu realmente acho que 17% de votos brancos e nulos, ou não comparecimento, porque aqui 17%, desculpa, não é nem voto branco e nulo, são daqueles que não foram votar. E às vezes você não vai votar porque, o voto é obrigatório. Desculpa, não é não. Quanto que é, Wagner, a taxa que tem que pagar quando não vota? 3 conto? Também uns 4, sei lá, 3 conto e pouco. Você paga isso aí, ó filho, zerou. Então vamos ser sinceros, o voto realmente é obrigatório no país? Então vamos lá, agora vamos para a leitura aí da notícia. O número de eleitores que não votaram, o número aumentou se comparado com a eleição de 2012. Em Salvador teve gente que correu para votar, Olha o soteropolitano aí correndo para votar. Mas 25 milhões de eleitores, isso em todo o país, não foram às urnas, não compareceram na hora da votação. E isso é muita gente, você há de convir comigo. Isso é mais de 2 vezes a população do Rio Grande do Sul, mais da metade da população do estado de São Paulo e quase 18% de todo o eleitorado brasileiro. É importante lembrar que os números também incluem as pessoas que precisaram justificar o voto, ou também aquelas que morreram, O índice de abstenção, ele vem crescendo a cada eleição municipal. O município do Rio de Janeiro teve o maior índice de abstenção entre as capitais brasileiras. Mais de 1 milhão de eleitores deixaram de votar para prefeito e vereador. Mas essa não é uma exclusividade dos cariocas. Além do município do Rio, outras 11 capitais também tiveram índice acima da média nacional de abstenção. Entre elas, por exemplo, Porto Alegre, São Paulo e Belo Horizonte. Outras 14 capitais ficaram abaixo da média e Manaus teve o menor índice de abstenção. Então, em Manaus, todo mundo aí, grande parte do eleitorado marcando presença na urna. Agora, se as abstenções forem somadas aos votos brancos e nulos, aí você tem inclusive um número que supera os votos do primeiro colocado em 10 capitais, como Porto Alegre, Porto Velho, Curitiba e São Paulo. Então tiveram mais votos brancos, nulos e abstenções do que o que recebeu o total de votos contabilizado pelo empresário João Dória, que ganhou a prefeitura, ganhou a eleição para a prefeitura de São Paulo. Há uma insatisfação muito grande hoje da maioria com o sistema político, que está funcionando no país. E certamente esses problemas, que vem enfrentando a classe política, como escândalos, ineficiência, problemas que certamente hoje a população brasileira conhece bem. Avalia então o cientista político, o Ricardo Ismael. Aqui também temos aqui a explicação do professor de Direito da FGV, lá do Rio, o Michael Morland. Ele diz que hoje no Brasil nós temos 35 partidos políticos registrados. Então, olha que informação importante. No Brasil tem 35 partidos políticos registrados. Então, esse quadro de fragmentação durante as eleições pode levar a um sentimento de dispersão das ideias. E em vez de ajudar o eleitor oferecendo mais alternativas, ele pode, inclusive,
deve ter levado o eleitor a se confundir com tanta proposta, nem todas se diferenciando muito. Portanto, esse quadro também pode ter sido uma das causas, junto com outros fatores, como o aumento do número de brancos, nulos e ausentes nas eleições. Apesar disso, o professor Morelém, ele ressalta que a participação do brasileiro nas eleições é alta. Se a gente compara, fizer um espectro com 200 países analisados, não tem como fazer, professor, com 200 países analisados, porque no mundo tem 194 países, segundo a ONU. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Se a gente pega aí todos os processos eleitorais do mundo, sem distinguir entre aqueles onde o voto é obrigatório e facultativo, o Brasil se situa entre os 40, com a maior presença nas urnas. Então, essa é uma das razões pelas quais a democracia brasileira é considerada muito forte, diz o professor. Então, calma aí, são muitas informações que ele trouxe. Qual a maior, eu te pergunto agora, qual a maior ditadura do mundo? China. A China é a maior ditadura do mundo. Agora, qual a maior democracia do mundo? A Índia. A Índia. Que Estados Unidos? A Índia. Claro que se você perguntar quantidade ou qualidade? Quantidade. Então, o país que tem o processo eleitoral mais complexo, o país que tem o maior número de eleitores do mundo é a Índia. Agora, onde que é? Onde é esse país que tem a mais alta qualidade de democracia? Isso é lá na Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, tá? Então, qualidade em democracia, Escandinávia, os nórdicos lá na Europa. Quantidade de eleitores, processo eleitoral complexo, a maior democracia do mundo é a Índia. Outra informação que eu também quero trabalhar com você é aquela informação que o professor trouxe, que hoje existem 35 partidos políticos no Brasil. Você pode me dizer quais foram os últimos criados? Vem comigo que eu vou chamar minha tela em branco aqui, ó, pra gente poder, então, colocar quais são os últimos partidos políticos que foram criados no Brasil. No ano de 2013, foram criados o 31º, o PROS, o Partido Republicano para a Ordem Social, e também o 32º, chamado Solidariedade. Tem até a musiquinha, né? Com solidariedade a gente muda o Brasil. Tá bom. Aí depois vieram 33, Partido Novo. 34, e isso já em 2015. Isso em 2015. 34, Rede Sustentabilidade, que foi criado por Marina Silva. Sustentabilidade. Então é o Rede Sustentabilidade da Marina Silva. E o 35º, não são 35? O 35º partido político do Brasil é o Partido da Mulher Brasileira. É o Partido da Mulher Brasileira, que tem mais homem do que mulher, inclusive. Tá? Mas é o nome do partido. Então esses são os últimos cinco partidos políticos que foram criados no Brasil. O PROS, com Solidariedade a gente muda o Brasil. O Solidariedade, o Novo, o Rede Sustentabilidade, encabeçado pela Marina Silva, e também o último é o PMB, é o Partido da Mulher Brasileira. Beleza? Podemos ir para uma outra notícia? Coloca aí na tela. Hoje eu tô gravando essa aula aqui em pleno Enem, né? Hoje é sábado, tá acontecendo aí o Enem. Quero te trazer uma notícia sobre o Enem. As escolas federais ficaram de fora do ranking do Ministério da Educação. Vamos explicar isso melhor 2 dias depois da divulgação dos resultados do Enem por escola. O INEP, que é o instituto responsável pelo exame ligado ao MEC, ao Ministério da Educação, o INEP admitiu, ele cometeu um equívoco e excluiu 96% dos institutos e escolas federais do ranking que ajuda a medir a qualidade do ensino médio. Por isso, a lista do INEP será refeita, e isso é claro que é relevante, porque são escolas, inclusive, as que ficaram de fora, são escolas que costumam, inclusive, ter mais dinheiro e melhores professores
do que os colégios municipais e estaduais. E elas acabam sempre despontando entre as públicas. Elas são, inclusive, muito procuradas entre as escolas públicas. Publicado no dia 4 de outubro, o ranking do Enem, ranking esse relativo ao resultado de 2015, ele registra apenas 16 unidades federais, contra 275 no rol do ano anterior. Só para te dar um exemplo, entre as excluídas estão o tradicional Colégio Dom Pedro, o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, o Instituto Federal também do Espírito Santo, e eles sempre conquistam aí primeiro lugar entre todas as escolas públicas do país nas provas objetivas, né? Então você tem sempre uma boa colocação aí desses dois colégios. Em nota, o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal e de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o CONIF, ele se manifestou e o presidente do CONIF, o Marcelo Bender Machado, ele diz que as instituições da rede vêm crescendo positivamente no ranking. Portanto, tínhamos uma expectativa diferente para a divulgação do resultado e agora então cabe-nos dialogar e também tentar reverter essa situação. Não estão esclarecidas ainda as razões para tais instituições não terem sido contabilizadas no ranking. A nota divulgada pelo INEP se refere apenas a um erro na interpretação da legislação por parte da equipe técnica. A mesma que faz aí os cálculos para a divulgação dos resultados do Enem. Claro que a explicação ainda é vaga. O INEP promete se pronunciar de forma mais específica e processar, então, os novos resultados dos institutos federais agora, então, considerados no ranking. Beleza? Então, teve um probleminha aí na hora de anunciar, de divulgar o ranking das escolas em relação à colocação dos alunos no Enem. Você sabe que outubro é o mês do Nobel. São 6 Nobéis, né? O Nobel da Paz, Física, Química, Medicina, Literatura e Economia. Coloca aí na tela Física. Trio leva Nobel de Física por estudo que pode ter aplicação futura na eletrônica. Então a gente está vendo aqui, né, o rosto dos 3 rapazes aí, dos 3 cientistas que ganharam o Nobel de Física de 2016. E a partir de agora, a gente lê então a notícia da BBC sobre o Nobel de Física. O Prêmio Nobel, ou Prêmio Nobel de Física de 2016, ele foi para o trio de cientistas britânicos David Towles, F. Duncan M. Haldane, J. Michael Kosterlitz, pelas descobertas teóricas das transições de fase topológica e de fases topológicas da matéria. As pesquisas que revelaram características da chamada matéria exótica podem ter aplicações futuras na eletrônica. Suas descobertas permitiram avanços na compreensão teórica dos mistérios da matéria e criaram novas perspectivas para o desenvolvimento de materiais inovadores, destacou a Fundação Nobel. As transições de fase, elas ocorrem quando as fases da matéria transitam entre si, como quando o gelo se derrete e se torna água. As fases mais comuns da matéria são gás, líquido e sólido, mas em temperaturas extremamente altas ou extremamente baixas, aí a matéria pode assumir outros estados exóticos. O que os laureados, esse é o verbo que a gente usa para quem ganha o Nobel, ele é laureado. O que os laureados fizeram foi revelar os segredos dessa matéria e que está em estado exótico. Eles criaram métodos matemáticos para estudar essas fases incomuns da matéria que ocorrem, por exemplo, em supercondutores, superfluidos e também filmes finos magnéticos. A topologia é o ramo da matemática que descreve as propriedades da matéria que mudam apenas passo a passo. Para tentar, inclusive, explicar ao público leigo esse complexo conceito de topologia, um dos membros do Comitê para a Física do Nobel, o Thors Hansson, ele usou um pão, né, um baguel, que é um pão que tem um buraco no meio, e ele usou também um pretzel, sabe aquele que a gente também compra, aqui o pretzel, né? A gente vê muito no shopping, né? Ele utilizou esses dois aqui para dar como exemplo. E aí,
Entenda as fases da matéria. As fases mais comuns são líquido, sólido e gasoso. Mas em temperaturas extremamente frias, olha aqui, menos 273 graus Celsius. A matéria entra em fase exótica e se comporta, inclusive, de forma inesperada. Nessas fases que foram estudados pelos ganhadores do Nobel, os laureados, as propriedades da física quântica podem ser observadas. Pô, que louco! Parabéns aí aos 3 britânicos que ganharam o Nobel da Física, né? Muito bacana a todas as inovações. Eu lembro que em 2014 um japa ganhou por ter feito a lâmpada LED de cor azul. Para ter a branca tinha que ter a verde, a vermelha e a azul. Os norte-americanos tinham feito a verde e a vermelha. Faltava azul, o japa foi lá e fez. Então são inovações que acabam tendo impacto na nossa vida cotidiana. É o Nobel de Física de 2016. Valeu? Vamos agora sair um pouco do Nobel, depois eu volto para os outros, porque eu quero te falar de um triste episódio, a passagem do furacão Matthew pelo Caribe. Coloca aí na tela. Olha que foto, olha que registro dramático no Haiti. Furacão Matthew deixa mais que 30, né? Que 30, minha gente, pelo amor de Deus. Deixou mais de 1.000, eu coloquei propositalmente aqui para te chocar. Mais de 1.000 mortes no Haiti. Mais de 1.000 pessoas morreram no Haiti. O secretário-geral da ONU, o sul-coreano Ban Ki-moon, chegou sábado, dia 15 de outubro, em Le Cayenne, lá no Haiti, pouco após os caminhões da ONU terem sido saqueados perto da região onde o seu avião pousou. A situação na região é de desespero das famílias. Elas estão em busca de ajuda depois da passagem do furacão. Esse furacão de categoria 4 atingiu o Haiti no dia 4 de outubro, matou mais de 1.000 pessoas, deixou quase 1,5 milhão de habitantes necessitando de ajuda humanitária. Os desabrigados chegam a 175.000 pessoas. Linhas de transporte, comunicação e a eletricidade foram cortadas. As tensões estão fortes no sudeste do Haiti, porque a ajuda humanitária ainda não chegou. Muitas famílias cujas plantações e os estoques de água foram destruídos. Isso é claro que aumenta o risco de cólera e de desnutrição. Um coordenador do braço americano da OMS, ele diz que a base da ONU foi fechada após o saque de 2 containers do Programa Mundial de Alimentos que ficavam do lado de fora do local no sábado, né, quando o secretário-geral chegou lá no Haiti. A visita do Ban Ki-moon é uma chance para que o sul-coreano deixe um legado ao fim do seu último mandato, o seu último ano aí como secretário-geral da ONU, que se encerra agora em 2016. Sua administração foi manchada por acusações de estupro que aconteceram na República Centro-Africana, né, dentro inclusive ali de instalações da ONU, e também epidemia de cólera no Haiti, ambas por parte das tropas da ONU. Então você nota aí que o Ban Ki-moon está deixando, são 10 anos que o sul-coreano esteve à frente da ONU. Guerra na Síria, né? Então muitos escândalos associados ao próprio nome da ONU, e a ONU se mostrando completamente ineficaz e ineficiente. Volta aí, porque agora eu quero te mostrar um mapa de onde está localizado o Haiti. Ó o Haiti aqui, ó. Ó o Haiti aqui. Rebeca, o Haiti é uma ilha. Não, ele é metade de uma ilha. Ele é metade. A outra metade da ilha é a República Dominicana. Pô, e o Matthew não passou lá, não? Não. O Matthew passou aqui, ó. Ó aqui, ó. Aqui, né, ele próprio faz aqui onde é que o furacão passou. Não precisava nem de eu ter feito esse desenho aí, não. Tá, passou aqui em Cuba, passou também aqui na Flórida. Ó, aqui também pegou, tá? O pessoal aqui na Flórida. No começo, inclusive, estavam achando que não ia pegar a Flórida, mas ele acabou indo pra lá. Então, só voltando aqui, deixa eu apagar meu mapinha aqui. Aqui são as Antilhas, tá? Então, essa região aqui é conhecida como Antilhas. Então, quem tá aqui? Porto Rico, que não é um país, é um protetorado dos Estados Unidos, tá? Porto Rico, então, pertence aos Estados Unidos. Você tem também a República Dominicana, né? Nem contornar aqui, não tô sabendo. A República Dominicana e o Haiti. A gente tem também Cuba,
Cuba, ó como Cuba é grandona, né? Cuba, a maior ilha aqui do... E a gente tem também a Jamaica, né? Então, essas aqui são as Antilhas. Sem falar nas pequenas Antilhas, né? Que são as pequeninas aqui, que também compõem, né, essa região do Caribe. Então, aqui a gente também chama de Caribe. Aqui é o Caribe. Não sei se você já ouviu falar que o furacão é aquele que se forma no Atlântico e o tufão é aquele que se forma no Pacífico, né? Então, furacão e tufão são as mesmas coisas, mas eles têm origens distintas. Então, fica atento aí à questão do Haiti, né? Muitas mortes, mais de 1.000 pessoas foram mortas por conta da passagem do furacão Matthew ali no Caribe. Agora quero voltar ao Nobel para te falar do Nobel de Química. Coloca aí. 3 cientistas europeus vão dividir o Prêmio Nobel de Química. O de Física também foi para 3 europeus, 3 britânicos, e esses aqui são franceses, né, holandês, e também a gente tem um britânico. Vamos ver aqui, ó. O Prêmio Nobel de Química de 2016 foi para os cientistas Jean-Pierre Savage, Sir J. Fraser, Studart e Bernard L. Feringa, pelo desenvolvimento de máquinas moleculares, as menores máquinas do mundo. O prêmio foi anunciado na quarta-feira, dia 5, lá na Suécia. Então a Noruega entrega o Nobel da Paz. E a Suécia entrega os Nobéis de Física, Química, Medicina, Literatura e Economia. Beleza? Então os dois, né, a Noruega e a Suécia, dividem aí os Nobéis. O mais importante com a Noruega e os outros com a Suécia. Os cientistas, os europeus, desenvolveram moléculas com movimentos controlados que podem realizar tarefas com a adição de energia, que é uma grande evolução no campo da nanotecnologia. Esse prêmio é sobre as menores máquinas do mundo, disse Göran Hansson, secretário-geral da Academia Real de Ciências da Suécia, quando ele então anunciou o prêmio. Essas máquinas moleculares são estruturas tão pequenas que um fio de cabelo tem uma espessura cerca de 1000 vezes maior do que elas. Que louco! Como foram criadas? O Savage ligou 2 moléculas em formato de anel, de modo a formar uma corrente. A ligação entre essas moléculas é mecânica, não química, o que acaba permitindo uma mobilidade das 2 moléculas, e essa é uma característica essencial para uma máquina, né? Então a máquina ela é mecânica, e essa ligação que ele fez é mecânica. Já o Stoddard, ele encaixou um desses anéis moleculares em um pequeno eixo molecular, e ele demonstrou que o anel conseguia se mexer, olha que louco, ao longo do eixo para a adição do calor. Aí depois, usando esses conceitos, o Feringa desenvolveu o primeiro motor molecular, levando à criação do nanocarro. Que bacana! São as menores máquinas do mundo. É o Nobel de Química de 2016. Vamos agora para uma mudança no assunto. Vamos para a ONU, porque o Ban Ki-moon, como eu disse para vocês, está saindo da ONU dia 1º de dezembro de 2017. Tem solenidade, tem então uma reunião para marcar o fim do mandato do sul-coreano. Coloca aí, porque agora Antônio Guterres, o português, vai assumir o cargo máximo da ONU. Oficialmente apontado como próximo secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, que tem 67 anos, tornou-se conhecido nos altos círculos diplomáticos, quando ele lidava com o tema refugiados, um dos mais urgentes temas na agenda global de hoje. Então, por que ele foi eleito? Ele foi eleito porque ele tem intimidade com o principal problema da atualidade. Para mim, esse é um baita tema para uma redação. Os refugiados. E vamos lembrar que refugiado, o haitiano que vem ao Brasil não é um refugiado. Segundo a ONU, refugiado é aquele que foge de perseguição, é aquele que foge de guerra. O haitiano foge da fome, o haitiano foge de desastres naturais, como, por exemplo, o que o furacão Matthew
promoveu no país. Então, o que a gente tem que perceber é que a gente não pode, por exemplo, numa redação, dizer que os haitianos são refugiados, né? Então, o Brasil está recebendo refugiado, mas os haitianos não podem ser classificados como tais, né? Os haitianos são imigrantes. Voltando aqui, o português Guterres, ele havia sido indicado pelo Conselho de Segurança da ONU após seus 15 integrantes, então o Conselho de Segurança tem 15 integrantes, terem escolhido o nome dele por aclamação. A decisão acabou também referendada por aclamação pelos 193 Estados-membros da ONU, lá na Assembleia Geral, e foi uma escolha magnífica. Já havia dito antes o atual secretário Ban Ki-moon, a quem Guterres substituirá no dia 1º de janeiro de 2017. De acordo com as Nações Unidas, esta foi a primeira vez que o processo de escolha para o cargo de secretário-geral foi totalmente aberto, com a realização de debates públicos e também diálogos com a Assembleia Geral. O futuro secretário-geral da ONU, o ex-primeiro-ministro de Portugal, o António Guterres, é um dos responsáveis por dar voz internacional a uma das crises mais severas de refugiados que o mundo já enfrentou. Ele vai suceder Ban Ki-moon e ele vai liderar a ONU a partir de janeiro do próximo ano. E ele teve o seu nome já confirmado pelo Conselho de Segurança e também, pela Assembleia Geral. Ele já foi chefe da Acnur. A Acnur é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Ele foi então chefe da Acnur entre 2005 e 2015, que compreende o período em que a Europa sofreu um dos piores deslocamentos forçados de imigrantes desde a Segunda Guerra Mundial. Então fica atento, porque todos os livros de atualidades, todos os guias, todos os almanaques já estarão desatualizados no próximo ano. Se disser o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, não é mais. A partir do próximo ano, Antônio Guterres, o português. Vamos para uma outra notícia? Então coloca aí. Por 6-5, o STF manteve prisão após a segunda instância. O STF retomou, dia 5 de outubro, a votação sobre a prisão de pessoas condenadas em julgamento de segunda instância. As duas ações da OAB e do Partido Ecológico Nacional pedem que o Supremo anule o entendimento da prisão imediata dos condenados em segunda instância e que permita que o réu possa responder em liberdade até o último recurso. As exceções seriam os casos de prisão preventiva ou em flagrante. Em fevereiro, o STF já tinha decidido, por 7-4, que um condenado em segunda instância podia sim ir para a cadeia, mesmo que ainda estivesse recorrendo a instâncias superiores. Antes, esse condenado aí em segunda instância podia aguardar em liberdade até o último recurso. Um exemplo que eu posso te dar foi o que durou aí 16 anos, o caso do ex-senador e empresário Luiz Estevão. Ele foi condenado pelo desvio de recursos das obras do TRT lá de São Paulo, ele e o juiz Lalau, e ele escapou da prisão graças a 35 recursos. Ele foi preso logo depois da decisão do Supremo. O julgamento começou em setembro, quando o relator do caso, o ministro Marco Aurélio, o único a votar, ele defendeu a prisão só depois de todos os recursos. Na quarta, o ministro Edson Fachin votou pela prisão após a segunda instância. Enfim, o ministro Luiz Roberto Barroso também votou para permitir a prisão após a condenação em segunda instância. E o que a gente teve foi que o STF novamente bateu o martelo e decidiu, se foi condenado na segunda instância, cadeia nele. Beleza? Fica aí, não sai daí não, que eu vou tomar uma água ali rapidinho, tô voltando para continuar a colocar você por dentro do que aconteceu em outubro e partimos então para o nosso segundo bloco. É daqui a pouco e eu tô voltando.